Gente, terminei a última parte tentando explicar para vocês a diferença entre o eixo paradigmático, que é o eixo das escolhas, e o eixo sintagmático, que é o eixo das combinações. No eixo paradigmático, desculpa, a gente tem possibilidade de escolhas de palavras. A gente poderia fazer aqui talvez uma comparação com sinônimos. Então, eu posso dizer meu irmão, eu posso me referir a ele como Elson, como Elcinho, como meu mano ou só mano. São várias possibilidades, mas eu escolhi meu irmão. Quando eu faço essa escolha, eu preciso combinar, organizar ela numa ordem específica. Porque se você vai escrever, por exemplo, um enunciado, não dá para escrever num enunciado todas essas possibilidades, você tem que escolher uma. Então, você chega no eixo horizontal, que é o eixo paradigmático ou o eixo da combinação. Aqui no livro, eles trazem um outro exemplo. Eles pegam o exemplo da frase ou do enunciado, tanto faz, marquei encontro com a senhorita Rony. E aí, eu dei o exemplo que no eixo da organização, né, no eixo da combinação, existem ordens pré-estabelecidas que a gente pode combinar. Não pode, a gente não pode simplesmente colocar em qualquer lugar no enunciado. Tem combinações possíveis e outras não. A gente não poderia dizer, por exemplo, Rony, marquei, senhorita, encontro com, que não faria sentido, não é a ordem aceita, não é uma combinação aceita na nossa língua. Agora, a gente poderia, no eixo da seleção, que é o eixo paradigmático da escolha, eu poderia dizer, por exemplo, combinei encontro com a senhorita Rony no lugar de marquei, e tudo bem, teria essa possibilidade. Eu poderia dizer, combinei encontro com a minha namorada, colocar minha namorada no lugar de senhorita Rony, ou eu poderia dizer, é, isso, eu poderia dizer isso ou outro, mas no lugar de combinei, eu poderia dizer também. O que eu poderia dizer no lugar de combinei? Não consigo pensar em outro. Combinei, marquei. Não consigo pensar em outro sinônimo, pensem aí. Mas assim, todas as possibilidades de troca que manteria o mesmo sentido estaria no eixo da seleção. Há outras possibilidades, mas ele escolheu marquei no lugar de combinei, ele escolheu senhorita Rony no lugar de minha namorada. Se ele fez essa escolha, ele precisa combinar essas palavras numa ordem, e foi o que ele fez aqui, dizendo marquei encontre com a senhorita Rony, e não de outra forma. Agora, o que ele não poderia fazer? Por exemplo, ele não poderia dizer marquei passara com a senhorita Rony. Colocar o verbo passar aqui no futuro do pretérito, porque não faz sentido nenhum. Então, essa palavra encontro não pode ser substituída por qualquer uma outra, né? No eixo da escolha também não pode, não é tudo que é aceito na nossa língua, tem algumas possibilidades. A palavra passar não está dentre as possibilidades de escolha para a palavra encontro, tá? O mesmo que acontece ali no outro exemplo, uma possibilidade possível de ordem e uma possibilidade não possível de ordem. Aqui, uma possibilidade possível de escolha e uma possibilidade não possível de escolha. Bom, vamos para a próxima página, né? Então, ali na página 142, ele vai chamar a atenção da gente para o fato de elementos não verbais, como a expressão do olhar do pai da moça, né? Do olhar do pai da moça, o movimento de aperto de mão, a expressão assustada do moço, tudo isso vai contribuir para a atribuição de sentido do texto. A gente só entende o que está acontecendo aqui, o humor da tirinha aí, por conta desses elementos não verbais, das expressões, da imagem ali. Isso mais para frente a gente vai entender que é um daqueles níveis da língua que a gente viu, que é esse último aqui, o nível pragmático. A gente olhar para o entorno, para o contexto, vai ajudar a gente entender o outro nível, que é o semântico, que está no nível do sentido. Só que essas duas coisas só foram possíveis